TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico, ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e o TokuCast está de volta para trazer um filme de ficção científica, de desastre, e claro que de Tokusatsu, que só o TokuCast tem coragem de contar e de falar para vocês. Hoje é dia de falar de... aqui tem muitos nomes, né? Mas eu vou dar o nome que nós estamos chamando aqui, que é Japão Afunda, mas daqui a pouco a gente dá todos os nomes para vocês direitinho. Certo, Senna? Certíssimo, Sr. Gil. Estamos aqui para falar desse filme. Esse filme que toda hora a gente acha que vai aparecer um kaiju, mas não tem kaiju nenhum. Só tem castanha. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. Essa piada que poucos vão entender. Estamos aqui, reunimos aqui uma equipe de cientistas, né, de geólogos, só a nata, né, da ciência. Estamos aqui com Unlooper. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um TokuCast. Hoje eu tô aqui de novo com o meu traje de mergulhador que eu usei no meu primeiro TokuCast, que foi sobre o terror abaixo do mar, né? Naquele tinha o Sony Shiba, nesse aqui tem outro herói que a gente pensou que ia se molhar um pouquinho mais aqui pelo nome do filme, mas vamos embora aí pro papo de hoje. Boa. E falando em heróis, temos aqui com o nosso herói nacional, Diego Ramiro. Near, far, whatever you are, I believe that the heart goes on. Nessa pegada Titanic, gente, bora afundar o Japão todos nós juntos. Cheguei! E para fechar o time, estamos com ele, nosso querido Jim. Bom dia, pessoas. Eu pergunto a vocês, o que vocês fariam se só te restassem um dia, como já dizia o filósofo Paulinho Mosca? Filosofou. Eu acho que não é só o Japão que afunda, não. O Vasco também afunda, né? Muita Foi coisa de afunda Vasco, aqui. Japão. Realmente, muita coisa afunda. A gente sabe o que não afunda, né? Mas a gente não vai falar disso nesse cast. Então, vamos para os nossos comerciais aí, trailers, seja lá o que, enquanto a gente busca nossos guarda-chuvas aqui, para escapar da chuva, porque aqui no Brasil, a inundação, a submersão, vem do alto, não vem de baixo. Bom, o Japão afunda, ou a submersão do Japão também, porque o título em inglês ficou Submerge of Japan, né? E creio que o título em português é A Submersão do Japão, Jim, porque nós temos até a data de quando esse filme chegou no Brasil, né? Então, aqui a gente tem essa mania, né? A gente tinha essa mania de Rubinho Barrichello, né? Porque o filme saiu lá em 73. Aqui a gente só chegou... além do Ano Novo de 75 chegar, ele chegou também, né? E chegou como a submersão do Japão mesmo aqui no Brasil, né? Cada lugar em que ele foi lançado, ele tem uns nomes tão assim, sabe? Tão estranho, porque na Bélgica ele ganhou o nome de A Queda do Japão. Em Portugal, Morte no Sol Nascente. Na Romênia, por exemplo, também tem o Naufrágio do Japão, né? Mas é que no Brasil, o Brasil acabou seguindo o próprio título americano, né? Porque a tradução de Japan Sinks é Japão Afunda, Senna? Seria o Japão, Nippon Shinbutsu, né? O Japão afunda mesmo. Então a submersão do Japão, Submersion of Japan, que ficou nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ficou a submersão do Japão, provavelmente deve ter vindo por lá, né? Tem uma versão que saiu nos Estados Unidos que ela chama The Tidal Wave. E ela saiu com 1 hora a menos de filme. O filme tem 2 horas e meia. Mas é fácil tirar 1 hora desse filme, né? Vamos contar o porquê daqui a pouco. Esse filme é mais um filme, né, baseado em um romance. É um romance de desastre escrito pelo Sakio Komatsu.
Ele foi publicado em 73, o mesmo ano do filme, e o Sakio Komatsu já esteve aqui no TokuCast algumas vezes, né? Quem é que lembra? O louco, ele fez Supai. E tá também no Saru no Gandan, no nosso Planeta Army dos of Eight. Macacos versão... Ele tá naquele também. E ele tem mais um... Não, ele vai voltar aqui, cara. Tem. Ah, tem Sayonara Júpiter, que é uma outra obra. Tem, dele Sayonara também. Júpiter, o Profecia de Nostradamus, o Chudai Sensor. Ele não é acreditado como roteirista de Matango, mas ele ajuda também. Ajuda também, a gente citou, né? O Chudai Sensor não, o Chudai Sensor acho que não tá não, perdão. Quem tá, na verdade, é o diretor, né? Que é o Shiro Moritani. O Shiro Moritani, que foi assistente do Akira Kurosawa, um dos assistentes, né, do Akira Kurosawa em filmes como Yojimbo, Sanjuro e tal. Ele dirigiu lá o Profecia de Nostradamus sem ser acreditado, algumas cenas. Ele também tá em O Chudai Sensor e Godzilla de 85, né? Mas aqui o Shiro Moritani tem o seu grande momento aqui dirigindo esse filme que foi um sucesso no Japão quando ele saiu, né? O filme de maior sucesso dele é o Virus, que foi a maior produção do Japão até então, que foi lançado em 1980. Mas esse também foi uma grande produção, dá pra ver. Ele ficou em primeiro lugar no cinema de 73, 74 no Japão, se não me engano. Não é no Virus também que tem o Sonishiba? O Virus tem o Sonishiba, é isso. Tem o Robert Mitchum, tem o George Kennedy, tem um elenco internacional também, né? A ideia deles era vender o filme pra fora, de tanto que eles confiavam no potencial do Shiro Moritani. E também adaptações de obras parecidas, né? Que é o caso do Sakio Komatsu. E o Submersão do Japão também, ele saiu naquela época que tava muita moda de filme catástrofe, né? Então é muito provável que ele veio pro Brasil por causa dessa onda aí, que era aeroporto, inferno na torre, terremoto, né? Então é muito provável que ele acabou vindo pra cá por causa dessa moda aí, de muito filme do tipo. O Japan Sinks é um livro que ele demorou, olha que interessante também, né? 9 anos pra concluir. Ele foi lançado em 2 volumes. Ele foi lançado em 2 volumes simultaneamente. O livro conquistou prêmio e tal. Olha que louco, né? Ele foi concluído meio que na época certa pra virar filme, né? O livro lançou no começo do ano e o filme já um pouquinho no segundo semestre, né? E até hoje ele conta com mais de 4 milhões de cópias vendidas, o livro. E só nos primeiros 2 meses e meio ali, ele já tinha vendido 1,5 milhão de cópias na época. Então foi realmente uma coisa que pegou o zeitgeist japonês ali do momento. E todo mundo queria sair, sabe? Alguma coisa que ressoou ali com o japonês, né? Chegou a vir pra cá também ou não? Então, eu ia falar isso agora. Eu não sei se veio pra cá, mas a primeira tradução pro inglês, Jim, ela foi feita já em 75. E ele teve uma nova edição que foi publicada, uma nova edição, né? Uma reedição, provavelmente. Depois do terremoto que teve em Osaka em 95. Foi isso, né? Se puder confirmar. Aí em 2006 ele coescreveu uma sequência com o Koshutani, que eu não pesquisei muito sobre essa sequência pra entender. Mas eu não achei, pelo menos, em português BR, né? A versão desse livro aqui. Eu procurei, só achei bem em inglês, só. É uma pena, né? Porque você pega a história, cara, ela é muito interessante. É muita agonia. Assim, te dá muita agonia, te prende. A impressão que você tem, pelo menos assistindo o filme, é que o filme te puxa pra dentro. Você passa a ser um personagem da história, de tanta agonia que dá. Assim o livro é bom, né? Que se o livro te puxa desse jeito, é que foi bem escrito, né? Que às vezes tem uns livros que você não se sente parte, não vê hora de fechar ele e acabar, né? Teve mangá também em 73 e 74 pelo Takao Saito, que é o mesmo ator do Gogo 13, e foi publicado na Weekly Shonen Champion, creio que seja esta. E aí, antes de falar do filme, né, tem umas coisas muito legais pra gente comentar aqui rapidamente, porque ele teve uma série de TV já na sequência, né? O filme é de 73, em 74, né, e 75, porque acabou em 75, a Toho lança uma série lá na TBS, que é basicamente o filme, né, cara, fatiado ali, né? Não é, claro, não é o mesmo filme, né? Muda alguns atores e tal, dá pra citar até algumas mudanças que eu anotei, mas é basicamente isso, né? A série foi filmada junto com o filme até pra aproveitar o mesmo elenco, né? Tanto que o filme ele ia sair pela Daiei, né? Mas aí não deu muito certo ali, o negócio de direito autoral, valores, e aí caiu na mão da Toho. E a Toho já teve essa ideia de fazer 2 produções meio que em conjunto. Eu acredito que assim, se tivesse saído pela Daiei... Então, mas a Daiei, qual Daiei? Porque a Daiei, ela faliu nos anos 70, né? Foi no comecinho ali, 70... não, mas aí não é Daiei, já é a Kadokawa, provavelmente, né? Porque a Kadokawa, ela
ela adquire a Daiei quando a Daiei vai à falência dos anos 70. Então, normalmente deve ser parte pela Kadokawa ali. Eu acho que se tivesse saído por ela também, não seria... teria sido o mesmo sucesso que pela Toho, né? Uma vez que a gente tem a Gamera também lançada pela Daiei. Não sei dessa questão de direitos autorais, como funciona e tal, mas assim, entre os anos 50 e 60, tanto a Toho quanto a Daiei, eles, até fugindo um pouco do assunto, cada um deles fez a sua versão do filme do Homem Invisível. Então, assim, pra mim, se tivesse saído pela Daiei, também seria um sucesso. Aí, cara, é mó barato. Cara, a gente pensa às vezes que o Tokusatsu tá arrumando um filme aí pra falar alguma coisa. Cara, o filme, ele é um filme que ele é Tokusatsu, ele só não tem um kaiju, gente, mãos de borracha. De resto, tem todo o conceito ali da parte de efeitos práticos, né, efeitos visuais ali que se assemelham a Tokusatsu, principalmente parte de maquete. E o filme ganha mangá, ganha série de TV em 74, logo, né, filmado junto, como a gente contou. E ele ganha um remake em 2006, o Nihon Shimbutsu, né, o Japan Sinks, né, a versão do Japão, pelo Shinji Higuchi, o diretor Shinji Higuchi, que é o mesmo cara lá do Shin Godzilla, né, que faz o junto com... Isso é um ponto importante, que aqui no Brasil a gente fala muito do Hideaki Anno, mas o Hideaki Anno tem um parceiro pra tudo, né, ou o Hideaki Anno dirige, ou roteiriza, e quando ele não dirige, normalmente nesses filmes Shin aí é o Shinji Higuchi, né. Os dois são... co-diretores, né? Estão sempre juntos aí, né, nos Shins aí. Ultraman também, né? E aí tem esse remake de 2006, que não vai ser o foco desse TokuCast, nem a série. Quem sabe um dia a gente volte aí, vai depender de vocês ouvintes. Vocês vão gostar muito ou pouco desse filme, desse bate-papo. Tava comentando com a Looper também, tem uma versão que é uma paródia. E ele é dirigido por um... Tem 2011, né? Sim, acho que é Tudo Afunda Menos o Japão. É tipo o contrário do título. Exatamente. E o diretor, o diretor, pra quem gosta de umas produções duvidosas aqui, igual a gente aqui, igual alguns da mesa, né? Ele dirigiu uma série, se eu não me engano, entre os anos 80 e 90, de uma paródia de Ultraman chamada Dan Ace, né? Que ele fazia o próprio protagonista e recentemente ele voltou com esse personagem. E esse filme que você tá falando aqui, a paródia, O Mundo Afunda Menos o Japão, também tem participação do nosso protagonista desse filme, A Submersão do Japão, o nosso querido Kamen Rider. Ele tá por lá na paródia também. E em 2021 Sim. Tem uma série. Saiu uma série com o Shun Oguri, que ficou no ar lá há algum tempo, mas é a mesma história, baseada no mesmo livro. Tem uma temporada só, né? Ele tem um subtítulo, né? O People of Hope. Não sei como é que é em japonês aí. Se você em japonês eu não sei. Mas é isso mesmo. Japão afunda People of Hope. Série Netflix, né? Então, teve uma divulgação legal, né? Não foi só a série que a Netflix lançou, inclusive. Um ano antes, 2020, eles lançam um anime que chama Japan Sinks 2020, inclusive, né? Que foi produzido pelo estúdio do Science Saru. Então, quer dizer, você tem... Olha só que loucura, né? 2 filmes, 2 séries e um anime. E mangá. Você vê como é que foi importante, foi um marco mesmo no Japão. Impactante, né? E assim como no filme, né, que eles começam a explorar o fundo do mar, a gente aqui vai explorando, vai pesquisando também e descobre que não tem só um filme que é baseado num livro, né? Porque essa questão do anime nem eu sabia, né? A gente conhece pelo quê? Porque tem o Fujioka, o primeiro Kamen Rider, né? Então, tipo, isso vai despertando esse interesse e a gente vai pesquisando. É só a ponta do iceberg, né? É só a pontinha da ilha que tá afundando, de ver o tanto de obra que nem você falou, né? É um filme com Fujioka. Não, é muito maior que... Mas é legal fundo, também, né? Acompanhar. E é legal, assim, quem curtiu a Submersão do Japão e quiser mergulhar, vai se dar bem, porque não é só um remake atrás do outro, assim, né? Por exemplo, você tem, em alguns casos, né, na série de 2021, ou até na série também, que eles começam a introduzir outros personagens, né, outras subtramas, assim. Tem a filha perdida de um cara lá, do Dr. Tadokoro, por exemplo. Essas produções dão uns arcos mais dramáticos pro casal, que é o Onodera e Areiko, já vamos explicar quem eles são. Você tem um negócio mais aberto ali, porque o final do filme, né, é muito... parece que faltou um pedaço, né? E essas continuações, ou esses remakes, essas sequências, vamos dizer assim, dão uma brecha, visão, né? um pouco mais ampla, né? A obra permite uma visão mais ampla da obra, porque a gente tá falando de um livro grande, né, cara? Que provavelmente deve ter muito mais, pelo volume de personagem que a gente vê no filme de 73, eles com certeza devem ter dramas muito maiores no livro, porque
teve no É filme. que o livro permite muito mais coisa, né? Na tela você fica um pouco limitado, né? Não, Também. e a série também. A série teve 26 episódios e um especial. O filme é longo, tem 2 horas e pouco. 2 horas e quanto? 20? Quase 2 horas e meia. E mesmo assim, você tá falando de 26 episódios, um especial pra série, né, cara? Uma produção cara, tanto o filme quanto a série foram produções super caras. Foi tão caro, Gil, que eles guardaram algumas ceninhas pra usar em outros filmes depois, hein? Tem cena desse mas isso filme aí de eles são destruição. craques, né, cara? Eles são craques. Ele foi filmado no mesmo ano do Godzilla vs Megalon, né? Então você já vê ali que para onde que a Torre direcionou a maior parte da grana dele, né? E aí, justamente, como o Senna falou, né? Vai ali pra deixar o filme redondo, bacana, com efeitos especiais padrão Torre, né? Tanto que, mesmo que tenha poucas até cenas de efeitos especiais ali, mas muitas foram direcionadas para ser usadas em outros filmes. Um exemplo de uso dessas cenas é o próprio Godzilla vs Biollante, que a gente já viu aqui no Brasil, né? E também aqui no TokuCast, né? O foco do cast é o filme 3, mas, por exemplo, indo nessa linha, né? Voltando lá que eu tava explicando, o filme de 2006, que eu fui lá assistir, né? Ele já ficou um pouco distante já. Ele focou mais no romance do Nodori Dareiko, ele foca mais na parte política, o que é normal, sempre teve política nas coisas, mas a gente, né, no mundo atual, acaba tendo mais participação, né, desse contexto. De novo, porque... Esse tem também, mas ele é que é só umas leves pinceladas, né? Tipo um negocinho aqui, outro ali, né? Mas o tema pra mim que mais me pega, que você tá falando aí das pessoas, tal, da política, é sobre o fato deles amarem tanto o Japão e ter que tomar uma decisão de abandonar o Japão em algum momento, entendeu? E aquilo acaba com eles. O romance é isso, tá? Porque o Komatsu, ele construiu um relato. Eu não li o livro, eu li um resumo só, tá? Vou ser honesto com vocês. Eu não li o livro inteiro. Eu peguei um resumo dele em inglês e dei uma lida. Mas eu senti que assim, ele mistura um suspense, uma ficção científica, né? Apesar de ter um pé em realidade, né? Mas ele foca em drama humano, faz uma crítica social, sabe? Ele retrata o Japão à beira de uma extinção geográfica, sabe? Um país que passou por diversas situações na sua história, principalmente na Segunda Guerra Mundial, né? Acho que principalmente esse caso, né? Em que ele se reconstruiu com muito esforço coletivo e, de novo, através desse esforço coletivo, que o livro dá essa ênfase, né? Para poder tentar mitigar aí todo esse desastre e salvar o maior número de pessoas possíveis, né? Que é o que a gente vai contar daqui a pouco sobre o filme, né? Então, o livro, ele acaba sendo mais profundo nesse ponto, né? A gente percebe que muita obra do Japão, pós-guerra, né? Tem a ver com um senso coletivo contra uma grande ameaça, né? Basicamente isso. Uhum. Aqui não é um kaiju, aqui é uma inundação, né? É a natureza, né, cara? Como é que é o negócio? Os movimentos tectônicos ali, né, cara? Chegando num ponto que vai ter uma catástrofe natural em que o Japão vai ser engolido por água. Complementando o Gil, que é uma coisa interessante de se pensar, é que pra gente essas coisas são ficção. A mãe natureza agindo dessa forma, entendeu? Mas lá não. Justamente por conta dos vulcões, dos terremotos, das coisas, entendeu? São coisas muito presentes na história do Japão e marcas, assim, dramáticas muito grandes, assim, no imaginário popular, né? Então, por isso, tanta coisa de catástrofes lá, né? E antes de entrar no filme, eu queria bater com vocês uma galera do elenco, assim, né? Assim, coisa rápida pra gente poder botar mais algumas curiosidades e falar da história, né? Do filme em si. Mas, assim, elenco principal, o Dr. Tadokoro, que é o cara que descobre o problema, né? É o Keiju Kobayashi. O Keiju Kobayashi, ele foi o primeiro-ministro Mitamura nos primeiros filmes do Godzilla da Heisei. Ele fez mais alguns outros filmes, assim, né, cara? O cara trabalha desde os anos 40 aí, né? Não sei se tem algum filme aí, Diego, Jim, que manjam mais de cinema aí, oriental, não sei se tem alguém que vocês queiram citar. Assim, de cabeça não, mas provavelmente ele deve ter feito algum Jidaigeki, né? Ah, com certeza. Eu achei ele até em filme do Toro, aquele personagem que é um drama comédia, né? Do Otokowa Tsuraiyo. Que vai até ter um crossover com Kamen Rider Hibiki, Vai até ter um crossover com Kamen Rider Hibiki. Que loucura, um crossover, sei lá o que é. Você tá falando do Torasan? É uma propaganda, né? É uma propaganda, Ele participa de filme, É mesmo, ele vai fazer um crossover? Como assim? Calma. Mas o diretor Yoji Yamada? Não. Errou! Calma. Você pegou o dado e conectou tudo errado. Esse ator que faz o Dr. Tadokoro
eu fui pesquisar filmes que ele fez, eu encontrei ele em filmes de Godzilla Heisei, ele foi o primeiro-ministro Mitamura, e ele fez participação em filmes do Toro-san. Aí eu citei que vai ter, inclusive, a gente noticiou no nosso site, e aí o Senna me acrescentou, porque eu não lembrava qual especial que era, mas é um comercial que vai ser o Kamen Rider Hibiki, meio que ambientado nesse universo visual, né, Senna? É que a série é tipo, é difícil ser homem, né? E a coisa vai ser, como é difícil ser o Hibiki. Um dia eu vou fazer um cast sobre o Toro-san só porque a gente gosta do filme. Tem o Tetsuro Tamba, que aí tem que falar, o primeiro-ministro Yamamoto, com o bigodão. Tetsuro Tamba, eu sempre cito ele aqui, né, cara? De séries fantásticas, né, senhor Diego? Como o Demon 75, o Key Hunter, ou como no filme do 007, né? Não tem como não citar ele lá, né? Tem o Hiroshi Fujioka que faz aqui o galanzão do filme, por uma brincadeira do destino. O nome dele é Onodera Toshio, e Onodera a gente sabe que é o sobrenome verdadeiro do Shotaro Shinomori, né? Exatamente, muito bom. Muito bom, né? Cara, E um outro detalhe aí também, ô Gil. Toda produção que ele aparece, ele tá sempre pegando alguém. Tem uma ele produção... é o galanzão, né, cara? Ele é nos anos 80, ele fez um filme chamado Guerreiro Mortal. E ele acaba caindo num lago de gelo. Ele acaba caindo num lago de gelo porque ele tava defendendo uma mulher que tinha sido sequestrada, né? Tá. É praticamente a história daquele Ronin do Frank Miller, né? Do cara que é de uma época e acorda em outra. E ele usa pantufas de urso. E Espai também não precisa nem falar, né? Cara, ele é o galanzão, né? Assim, tem mó galera aqui que dá pra gente ficar citando, mas se a gente ficar citando ator que participou de outros filmes, ferrou. Tem cara que participou de filmes de Godzilla, filmes do Akira Kurosawa, até filmes mesmo que já contamos aqui. Até mesmo o Haru Nakajima, que é eterno de usar a roupa do Godzilla nos primeiros filmes, né? Ele faz uma pontinha como um motorista lá de um político. Ele aparece rapidinho também. Lá o primeiro-ministro australiano que aparece no filme, a gente já falou dele aqui no TokuCast, que é o Andrew Hughes. Ele já... Hughes, né? Hughes. Ele é o americano da vez em vários filmes, como o Gombato, o próprio Supai, né, cara? Ele é o Dr. Pure lá no Gombato. King Kong Escapes, ele aparece. Sayonara Júpiter, que a gente, Futuro Cast vai estar aí, Latitude Zero. Ele aparece em muita obra da Torre. O embaixador é o Lorne Green, que fez Bonanza, fez mais de 400 episódios de Bonanza. E nos Estados Unidos, essa versão que eu falei que foi lançada lá com o nome de Tidal Wave, lá foi lançado como se fosse um filme dele. Tinha ele na capa, assim, o nome dele grandão. E obviamente que ele não é o protagonista. Agora, 2 menções honrosas de outras produções, tá? A série de 74 teve a Miyama, que também tá em 007. E o Keijo Kobayashi, que você citou aí, o Kenji Sahara, eles reprisam o papel. Mas aí a série fica com o TokuCast. E a série de 2006, teve o Hideaki Anno fazendo... O filme, em 2006, se teve o Shinji Higuchi, não é à toa que não teria o Hideaki Anno lá fazendo uma pontinha, né? Ele também tá lá na série, eu acho que dá. Tem a versão americana que fala da... Malemar tem o Roger Corman, que fez a voz do presidente dos Estados Unidos lá, mas como eu não vi essa versão... Não, mas o Roger Corman não só fez a voz do presidente dos Estados Unidos, como ele é o produtor que adquiriu os direitos, ele adquiriu os direitos do filme. Ele que lançou, né, ele que foi o produtor e o responsável por lançar o filme, e que ganhou o título de Tidal Wave, né, e meteu a tesoura no filme e é claro que assim como fizeram em Godzilla de 54, né, aqui também teve uma, como nós chamamos aqui no Brasil, carinhosamente de sabanização, né, Anluper? Rolou também uma sabanização aqui na versão americana. Sabanizar aqui, aí é aquela, né, o Corman, ele deu esse título de Tidal Wave aí, né, aproveitando o lance de onda no filme, né, uma onda, um tsunami e tal, mas é o que você quase não vê, né, você vê muito vulcão, você vê muito terremoto, então até a adaptação ele meio que levou pro lado dele lá. Assim, é como a gente tinha falado no começo do cast, né? Independente se foi a Toho ou a da EA que produziu, né? Porque você pega a Toho ali numa fase em que eles já tinham feito também a Guerra Final também, que é um filme que tem os efeitos do Eiichi Tsuburaya, que também fala sobre o fim do mundo. É aqueles que estão na minha trinca, né? Que eu falo de filmes. Tem esse, tem a Profecia de Nostradamus, tem, acho que é Magnitude, ou é Latitude 1.0, alguma coisa assim, que também fala sobre terremotos, né? Então é aqueles filmes que provavelmente algum dia vão parar aqui no TokuCast, né? E falam sobre essas catástrofes naturais. E é interessante esse lance, assim, pelo menos no Submersão do Japão, eu senti a política muito forte aqui, né? E tem, né? Até porque os caras têm que negociar
levar o povo japonês pra outros países, né? Sim, E aí a galera igual a que gente tava procura... falando no grupo, né? Você tá assistindo o filme lá, pô, não vi nenhum kaiju nesse filme, mas assim, tem horas que o filme ele dá umas brechas, assim, de que tipo, vai aparecer um monstro. Ah, é aquele negócio da filmagem das maquetes, né, cara? Que a gente acaba se acostumando no cinema japonês. E quem curte Tokusatsu Adultão é isso aqui, tá, galera? Porque ele é um filme, como eu comentei, ele é um filme de... Ele entra na categoria de desastre, apesar de não ser apenas um filme de desastre, pô, ele é um filme que traz uma reflexão bacana sobre a fragilidade de um país contra forças da natureza, né, cara? E esse é um negócio que o Japão, o Tokusatsu nasce ali com Godzilla, né? O termo Tokusatsu, mas o Tokusatsu a gente já explicou aqui no Tokukast. Se você avaliar corretamente, ele existe há muito tempo, né? Existe desde quando começou o cinema. Então essa questão do Japão enfrentar forças naturais aí, né? A gente começa a vir lá no Godzilla, né, Jim? Aí vem Godzilla, né? Rodan, Mothra, Gamera. Aí você vê essas maquetes aqui, não vê nenhum pezinho de monstro pisando. Que não é só a questão dessa maquete, né? A primeira parte, sabe uma parte que parece muito vai aparecer um kaiju? Quando eles estão explorando o fundo do mar a primeira vez. Eles falam, isso, é muita tensão, cara. O que é aquilo tal? Meu, eu achei que ia aparecer um polvo gigante, sei lá, algum monstrão assim. O filme te dá essa brecha. Pode parecer um megalodon, uma baleia pré-histórica, alguma coisa pré-histórica, mas não. E você fica apreensivo. E eu não sei, pra mim, ele me dá uma claustrofobia, porque os caras estão ali naquele submarino e de repente o elenco começa a suar ali dentro e dá um desespero, meu. Por esse filme ser de 73, a gente não tem o Eiji Tsuburai ali nos efeitos especiais, mas quem ficou ali no lugar dele, o cara é um gênio. Mas assim, aí, pô, o Eiji já fez escola aí, né, cara? A gente já tá numa década que você tem Nobuo Yajima trabalhando pra caralho e um monte de outros caras de efeito especial que, inclusive, nós já citamos aqui trabalhando em filmes, até em filmes de Godzilla também já, né? Até porque o Eiji já morreu, já faz alguns anos. Mas aí eu te falo isso porque quando você assistir o filme A Última Guerra, e tem os efeitos do Eiji, né, você vai ver isso, né? Pô, então, mas você sabe quem filme fez... também é uma obra-prima. Mas você sabe quem fez os efeitos especiais desse filme? Eu conto pra você. Teruyoshi Nakano. Foi o Teruyoshi Nakano, cara. Não foi? Ele era assistente inclusive, o primeiro assistente do Eiji Tsuburai. A maioria dos caras que estão trabalhando em efeitos especiais dos anos 60 e 70 é cara que começou... A maioria segue a escola do Eiji Tsuburai. Eu trabalhava com o Eiji Tsuburai, né? E ele é um cara que assim, ele trabalhou com o Tsuburai em diversos filmes. E a primeira experiência dele, por exemplo, dirigindo, né? Foi com Godzilla também, que ele dirige o 9. Eu esqueci o nome em japonês, que é o All Monsters Attack em inglês. E aí você vê, esse cara dirigiu o filme de 69, o Tsuburai estava envolvido com a empresa dele lá, e ele morre em 70, né? Então a gente já tá colhendo frutos dessa escola, do Tsuburaya. E ele vai dirigir a parte de efeitos especiais em Godzilla vs Ghidorah, o Retorno de Godzilla de 34... ele vai trabalhar na torre, ele que faz o Chudai Sensor, a gente já falou aqui no Tokukast. Não, o Akusei, perdão, o Chudai Sensor a gente não falou ainda. O Akusei Daisen nós já falamos aqui no Tokukast. Ele vai dirigir outros filmes, ele dirigiu, cara, até filme coreano de kaiju, que um dia a gente vai falar aqui também, que é o Pulgasari. Sim. Sim. No aguardo. Né? Entre outras coisas, então, pô, é claro que assim, a lembrança visual acaba sendo o Tsuburaya, né? E assim, eu não sei pra vocês, mas pra mim foi assim, o pessoal fala, é um filme de 73, os efeitos são datados, mas assim, pra mim, vendo aquelas cenas que mostram o Japão de cima, assim, né, o continente, né, o país afundando, não parece que assim, não parece aquele efeito datado que a gente tá acostumado a ver de maquete, essas coisas, ele parece muito recente, aquele efeito prático, atual. É bem feito, né? Trabalho bem. Sim, e é esse tipo de coisa que, assim, por mais que eu tenha pesquisado o filme antes de ter assistido ele, dá essa agonia. E voltando à questão do sucesso que a gente comentou, ele é um filme que fez sucesso. Ele superou o Poderoso Chefão, cara, no Japão. Pra vocês terem uma noção. Assim. Ele só foi ultrapassado no Japão em 74 pelo Exorcista. Pra vocês verem. Ele ficou em terceiro, se eu não me engano. Em segundo, o Exorcista em primeiro. Operação Dragão com Bruce Lee. Isso. Isso brigar aí também, né, gente? Falando do William Friedkin e o Bruce Lee, né? É difícil. Uhum. Bom, mas calma aí, estamos falando de hoje Saigo Komatsu.
plot, então, lembrando, tá, gente, filme de desastre, mas... E ele é um clássico do Tokusatsu, tá? Ele se enquadra tanto na descrição por ter efeito especial, como enquadra no gênero, tá? Tanto que você encontra esse filme no site, que vocês podem usar, também precisar, caso vocês que estão ouvindo nosso Tokocast, nossa maravilhosa audiência, o Wikizilla. O Wikizilla atorra lista muito lá de Godzilla e filmes de Tokusatsu, tá? Vou dar um plot rápido, básico, que vai entregar muito da trama, dá pra gente ir conversando sobre, tá? Mas o geofísico, o doutor Tadokoro e o piloto Onodera, né, que é o Kamen, eles, em uma missão submarina, né, no seu mini sequestro, entendedores entenderão a referência, descobrem que o Japão tá afundando no oceano. Né, o filme, inclusive, começa, né, mostrando lá, acho que é a Pangeia, né, que mostra, né, toda a passagem do tempo para explicar o que é com as placas tectônicas, com o planeta Terra, né? E aí começam a acontecer desastres naturais no país relacionados a essa descoberta deles, né? E o governo começa a tentar se organizar para evacuar o Japão, porque eles descobrem que o Japão, eu falo Brasil, eles descobrem que o Japão vai ficar submerso, né, cara, em 10 meses, né? No começo não era 10 meses, depois se torna 10 meses, né? E aí eles começam uma corrida contra o tempo para poder levar o máximo de japonês embora do Japão. E em paralelo a isso, tem pequenos dramas, como a participação do milionário Atari, né, que é um tiozão lá que tá ajudando. Você tem um pouquinho de outros países, né, alguns meio relutantes no começo, depois acabam tendo que ceder para ajudar o Japão. Apesar que assim, se o Japão afundasse, se o Brasil pegar aqui, dá para vender uma parte de Goiás aqui. E dá pra inclusive, Japão aqui, inclusive aparece rapidinho lá o Brasília como os países possíveis para trazer os japoneses. Aparece o Planalto, né? Aparece a esplanada, né? Aparece, né? Exatamente. Aparece acho que o Palácio de Buckingham, aparece a Estátua da Liberdade. Lá, né? Berlim não, acho que de Moscou. Cara, o Kremlin, né? Aquele negócio, cara, você tem países gigantescos, né, cara? O Japão, pô, só o estado de São Paulo é muito maior do que o Japão, gente. Se desse merda no Japão, dá pro Brasil aqui a criar nova Japão. Que o foco do filme não é nem cabe os japoneses, é os países aceitarem, né? Porque a gente vê muita discussão de ONU e tal. Você vê ali uma hora lá no meio do filme o representante de Paquistão que ele cita que mas a gente tem um monte de refugiado palestino e a nossa preocupação é com o crime e com a guerra. Aí você vê lá o principal foco que o primeiro debate é com um embaixador australiano que ele tá conversando com o japonês e o cara quer levar tipo marcos históricos do Japão pra Austrália em vez do próprio povo, né? Então a conversa nem se cabe, vale a pena trazer? Então fica meio essa dualidade ética aí. Até porque vai ser um povo sem pátria, né, cara? Eles vão ser levados para outros lugares, mas eles não vão estar no seu país, na sua história, né, cara? É basicamente você ser expulso da sua casa, entendeu? Que morar de favor na casa de um parente, entendeu? E você não poder levar a tua geladeira, sempre, sabe? Né? Pra sempre ainda. Pega a roupa do corpo e vê o que dá pra você fazer, praticamente, né? E em paralelo também a isso, também tem a história do Onodera, que tá lá, encontrou o amor de sua vida, né, cara? Não, peraí, encontrou não, né? Entregaram pra ele, né? Entregaram. O cara chega e fala, pra cima dele a mina. Você quer casar? Tem uma mulher que quer casar aqui, né? Bem assim, muito doideira, né? Muito Onodera. E aí, cara, o filme ele é extenso, mas ele tem pouca história pra contar, apesar de ser profundo a discussão que as coisas ali te apresentam, né, cara? O desespero, essa questão, isso que a gente vê no dono dele da Reiko, a gente vê no Godzilla, por exemplo, do Monsterverse, né, cara, que tem lá o Aaron Taylor Johnson e a Elizabeth Olsen de 2014, que é um casal separado por um grande desastre, né, por um grande acontecimento. A gente vê isso que em vários filmes de guerra também, não é? Esse é um ponto que não é novidade, vamos dizer assim, né? Porque é aquela trama que faz movimentar. Mas é uma trama bem bosta, né? Vamos dizer assim, né? Bosta, né, assim, ele é muito extenso sem necessidade, né? Porque, como foi dito lá no início, né? O filme aqui ele tem 2h20. Quando ele foi lançado em Hong Kong, tiraram ele ali com perto de 2 horas, 1h50. Tiraram meia hora. Aí vai para os Estados Unidos e o filme fica com 1h20. Então, cortaram 1 hora do filme, aí é que nem se falou. Não foi muito difícil de fazer, né? Porque é muito papo técnico,
político, e isso, na construção do filme, deixa ele muito arrastado, porque a gente que tá ali vendo ele aguardando, os efeitos especiais de destruição, a gente vê bem pouco disso, a gente vê mais, mas aí é aquela... Isso também acaba levando para um lado bom, que é a atuação. Tetsuro Tamba, ele tá maravilhoso como primeiro-ministro lá, porque ele passa aquela sensação de desespero e de desamparo do povo japonês. Ele dá uma aula de atuação, porque o filme é centrado nele, basicamente. Olha que loucura. Como é legal que cada um tem a sua experiência e às vezes não é igual, né? Eu tive uma experiência totalmente diferente. Eu achei que o Tetsuro Tamba tá super apagado. Achei que ele não conseguiu. Ao contrário, pra mim ele não conseguiu passar um cara preocupado em resolver. Te falar que ele brilha pra mim só no momento, assim, aquela hora que Tóquio tá pegando fogo lá e os guardas não deixam o povo entrar pra tomar abrigo dentro do castelo lá. Aí ele fala, não, abre o portão, deixa a galera entrar aí, deixa a galera se proteger. Pra mim é um momento de maior destaque. É um momento de maior destaque. É legal ele conversando bastante com o tiozinho, e ele passa aquela tristeza e tudo mais. A única coisa que eu não gosto do personagem dele é que ele acompanha tudo pela televisão. tá pegando fogo no país inteiro e ele só fica acompanhando no Jornal Nacional as notícias. Boa noite. Pra mim ele tava no automático, eu não gostei, cara. Eu, ao contrário, não gostei. Inclusive, assim, eu gostei mais do... Eu não gostei também da atuação do Keiji Kobayashi, porque o Dr. Tadokoro parece o Professor Chapatin perdido, entendeu? De quem eu gostei da atuação? Eu gostei do... né? Achei o Hiroshi Fujioka muito bom. Puta, cara, o Hiroshi Fujioka, ele é um ator canastrão. Não é que ele é um mau ator, ele é um canastrão. Ele faz o mesmo personagem sempre. Mas aqui eu acreditei mais nele do que nele fazendo o Kamen Rider, sabe? E devido às suas proporções aí, né? Mídias diferentes aqui. Mas quem eu achei que tava bem, pra mim, foi o Shogo Shimada, o Atari, o velho rico, né? Que acaba sendo um grande consultor pra parada, né? Que eu achei que ele, sei lá, na atuação melhor, assim, mais crível, assim, sabe? Eu achei que, sabe, a galera foi muito... achei tudo muito simplista, assim, sabe? Pô, o Japão tá na merda, tá afundando, literalmente, entendeu? E os caras estão lá, toda hora, vai daqui pra lá pra ficar trocando ideia com o Ricasso, pra poder... Aí tem uma pseudotrama que o Tadokoro some e reaparece, sabe? Tem essa parte da discussão, né, com o ONU, com outros países e tal, mas você não vê o Japão, tipo, aquele drama desesperado do... Cara, vamos falar de mundo real? Se isso estivesse acontecendo hoje, o povo tava na rua, sabe, arrombando loja. Esse é o pecado da construção invadindo do filme casa, mesmo. Causando, né? Porque assim, a direção, ela segue ali toda conversa e tudo mais, e a gente, quando tá vendo um filme de desastre, a gente não tem isso nesse aqui, né? São fora que é pouca pessoa que a gente acompanha, né? Porque basicamente centrado no primeiro-ministro lá e no Onodera. E ele fica caçando a namorada dele. O Onodera, pra mim, tem inclusive a melhor cena do filme, que eu acho que é a cena mais dramática, que é ele lá no helicóptero, falando pra galera não seguir de barco quando tá vindo o tsunami, né? Justamente isso que falta no filme. Você tá, vamos pegar de exemplo ali o Inferno na Torre, ou o Terremoto lá com o Charlton Heston lá querendo salvar os outros. Faltou isso no Onodera. Faltou ele se entregar, botar mais cena dele lá se entregando, se ferrando no desastre, caçando a mina, ou salvando pessoas e tudo mais. Isso fica... a gente só vê isso em uma ceninha ou outra. Quando a gente vê, olha que bacana, olha, podia ter mais. É essa sensação, cara, que o filme passa. Você citou dois filmes bons, né? Que é o Inferno na Torre, que tem o Paul Newman, o Steve McQueen. Cara, eu sou fãzaço do Steve McQueen. Sim. Esse filme é maravilhoso. Momento aleatório, eu sou fãzaço do Steve McQueen. Gosto muito dos filmes dele. E o Terremoto de 74. São dois filmes de 74. Esse filme é 7-3, ó. O filme é um ano. Tá. Em novembro de 73. Ele veio na mesma onda. Na mesma onda, de novo. Olha aí, ó. Sem querer, né? E... Assim, gente, é claro que eles conseguem a ajuda dos países, mas ele fica claro no filme que eles não vão conseguir levar o Japão inteiro em 10 mil. Tem um limite pra levar a galera. Esse é mais um dos desesperos que dá aquele remorso, sei lá, que nem o Jim falou, né, da agonia, é porque eles citam, né, tem 110 milhões de pessoas, vai dar pra salvar 3,
Malemar 5 milhões. Eu falei, caraca, mano, e o restante? Isso que dá aquele peso ruim de você estar acompanhando a história e não ver o final que você quer. Como por exemplo o caso do Nodeira. Ele começa o filme bem, né? Ele ajuda ali nas descobertas, ele fica com a mina, tanto é que tem aquela cena famosa da beira da praia, que é interrompida pela bagaceira, e você vê ele ali no final do filme, tipo, ajudando pessoas, procurando ali, tanto é que até um olho dele é ferido no meio dessas buscas, né? Ele toma até um soco na cara ali. E ele tem, de novo, a cena, o maior drama é o dele, né? Porque o doutor, quando ele aparece, decide não ser salvo, por exemplo. Ou algumas histórias que vão acontecendo ali, não dá tanta preocupação, que dá do Nodeira, né? É que você fica ali preocupado em encontrar, que é o que é o alívio romântico, né? Em encontrar o amor da vida dele ali, né? E assim, o filme tem um final pra mim muito... Assim, o filme é muito legal, ele é grandioso, mas ele fica me devendo, eu me senti roubado no final. Me senti... sabe, pô, esse cara foi embora e não me devolveu o dinheiro que eu emprestei, sabe, porque eu dei pra esse filme ele começa com um trem e tal, bonitão, então ele te vende um filme grandioso, aí chega no final, você não vê, não que eu queria ver, tá, gente morrendo afogada, você não vê mais cenas como aquela dos barcos no tsunami, você não vê mais cenas da água entrando no Japão, você vê praticamente o Tetsuro Tamba se mandando com uma galera, né, e você não sabe como a Reiko e o Onodeira estão salvos, cada um em um canto no mundo com refugiados do Japão. E o filme acaba assim. Mas tem uma cena ali tem uma cena ali também que depois da primeira bagaceira, né? Depois da primeira destruição ali, que você vê o saldo. Você vê uns bonecos ali que são cinza e você vê um elenco ali, não sei se são dublês ou se é boneco, não sei também. Eu acho que são atores mesmo, já com a maquiagem das cinzas, né? Tipo, o saldo de como o fogo queimou cada um deles, né? Na questão dos efeitos práticos. Isso aí que você falou dos bonecos é uma das melhores cenas mesmo. Primeiro eles estão queimados, depois mostra eles carbonizados ali. E aí junto vai mostrando o Tetsuro Tamba num prédio. E aí, em justa posição, assim, vai o fogo, aí um close no rosto dele, aí ele senta, aí mostra o tanto de mortos, assim, na tela, né? Essa é uma cena bem impactante. Então, assim, por mais que eu concorde com o Gil que não é a melhor atuação do filme, eu acho que esse é um dos melhores momentos, né? Porque é o impacto e tal. E mesmo assim, você só vê as reações das pessoas... Quando tem a ameaça, quando tá explodindo, quando o chão tá desabando, não sei o que, aí você vê as reações das pessoas. Mas seria legal também se a gente visse elas no momento de tensão. Fala, caramba, como eles vão escolher quem que vai primeiro, entendeu? E eu? E se eu não conseguir ir junto? Seria legal se estivesse mostrando essas reações no cotidiano das pessoas. Eu acho que ia enriquecer mais o filme. Tem até uma parte que o responsável pelos efeitos especiais, né, da parte das maquetes, ele comenta que ele misturou ali nas partes que tem o mar ali, que começa a pegar fogo, ele misturou muito combustível ali, né, pra hora do impacto, o fogo se espalhar melhor. Tanto é que até a equipe que tava junto com ele passou mal por conta da fumaça liberada pelo fogo. Você vê que o filme, ele deve ter causado esse impacto no público e tudo mais, porque ele veio numa época em que os filmes do Godzilla, da própria Toho, né, eles estavam ficando muito bobos, né? E aí esse vem todo sombrio, sério pra caramba, sem um pingo de humor, muita cena impactante como essa que a gente falou, das pessoas lá virando cinzas, que deixa o pessoal meio apreensivo, mas é justamente isso que faltou, trabalhar isso em cima das pessoas fugindo. Como o Diego falou lá das ceninhas lá, que faltava isso, Malemar a gente tem uma, que é quando tem uma família dentro de uma casa lá, e o pessoal preocupado lá com o terremoto, e não deixa virar um incêndio, porque a maioria das coisas ruins que acontecem no terremoto é quando pega incêndio, não deixa nada pegar fogo, e deu aquela agoniazinha da gente ver isso, mas desaparece no meio de um monte de termo técnico e político que o filme acaba jogando pra você a direito. E por falar em termos técnicos, tem vários momentos assim de cientistas e eles jogam um mumbo jumbo ali pra gente, científico maluco. Você fica até meio assim, rapaz, eu não entendi o que ele falou, né? Pior que eles falam de um jeito assim, é um conceito tão doido que o filme parece. O filme tá doido fazendo querer você acreditar que aquilo pode acontecer mesmo.
Mas te falar que essa parte aí tem partes depois que simplificam, né? Por exemplo, quando eles falam sobre a questão do manto, né? Que tá se dividindo e tal, não sei o quê. Tem uma cena logo depois que o doutor pega o jornal e rasga e ele explica a mesma coisa, né? Então, o filme tenta o cara explicando, a terra é como um ovo meio cozido e tal, e assim, assado, mas o problema é que depois eles vão lá e tacam um monte de termo técnico de novo, quando tem que falar o que tem que fazer, não sei o que lá. Ele fica muito parado, muito lento por conta disso, ele fica num looping, falando da mesma coisa até o filme acabar. Eu acho maçante também, mas eu acho legal, porque eu acho legal quando eles têm essa preocupação, porque quando não tem essa preocupação, vira um Star Wars lá igual somehow, né? De alguma forma, alguma coisa aconteceu e tamo aqui. Aí, caralho. Como diz o cara... Esqueci o nome do o criador do Tom Clancy lá. Diferente da realidade, a ficção tem que fazer sentido, né? Então, os caras metem essas questões aí. É uma boa frase. Eu queria citar a música, né? O compositor da trilha aqui, que eu achei que a trilha tá muito boa. Deu um legal. É o Masaru Sato. O Masaru Sato ele é o segundo nome mais importante das músicas de Godzilla. Depois daquele Fukubi é o Masaru Sato. Ele, como o Godzilla de 55, né? O Rise Again. O filho do Godzilla de 67. Godzilla Mechagodzilla, o Final Wars. Além de filmes que nós já falamos aqui, né? Como o Homem o da Bomba H, sempre esqueço lá, o Monstro da Bomba H. O Monstro da Bomba H. Monstro da Bomba H, né? Ele tá em outros filmes também, claro. Pô, ele tá em foda, ele é um compositor foda de filmes do Akira Kurosawa, né, cara? Acho que o maior trabalho do editor é o Yojimbo, por exemplo. Só. Cara, tem um monte de compõe, né, pra Sanjuro também é ele. Muito legal aí. Além da Submersão do Japão, pô, acho que a Submersão do Japão é só mais um sucesso, cara. Porque fera aqui, cara. Aquele A Geisha também. Coisa legal. Ele tem, inclusive, até um filme que eu acho muito legal, que é um filme baseado naquele Arsène Lupin, que a capa desse filme, pra mim, é quase um Austin Powers no Japão. Depois eu mando pra você. Mas é o Masaru Sato. Falando da música, né, pra gente fechar, vamos para nossas considerações finais sobre a submersão do Japão. O Japão afunda. E Senna, quem que você vai escolher aí pra jogar um bote salva-vidas nesse mar que virou o quê? Bora, vamos começar com ele, senhor Diego Ramiro. Bora! Eu não sei vocês, mas eu assisti em Glorious Ultra HD 4K esse filme, porque a Toho fez o favor de lançar em 2023, em comemoração aos 50 anos do filme, um lindo Blu-ray, e eu no mercado negro consegui ele, e então assim, minha imagem estava maravilhosa, e as cenas de fogo, sabe, de desabamento, e vários momentos assim com água, elas ficaram maravilhosas aqui na minha televisão. Não sei que versão que vocês assistiram, como é que tava a qualidade, mas pra quem for ver, eu recomendo ele remasterizado, porque ficou maravilhoso. Mas assim, o filme ele sofre com a duração mesmo, na minha opinião. Deveria ter mais ainda drama humano. Tem ótimas atuações. Eu destaco o Shogo Shimada mesmo, que é ele faz o Atari, né? E ele tá sempre meio bêbado, meio jogado, assim, né? Ele tá até melhor pra mim do que Tá velho. O Fujioka. Também, exato. Ele tá até melhor que o Tetsuro Tambo, o Fujioka. E pra mim ele rouba a cena ali e tal, mas tem esse problema. Até personagens importantes, como o Fujioka, depois de um tempo eles não são mais importantes, né? Eles só são parte da composição do quadro ali. Então eu acho que eles poderiam calibrar mais ainda no drama. E aí nas horas que tem o payoff assim dos desabamentos, das coisas assim, que realmente é o highlight do filme, eu acho que ia ter mais efeito ainda, né? Mas no geral, cara, é um clássico. Com certeza, e recomendo pra todo mundo que gosta do gênero. Não é o meu gênero favorito, eu ainda prefiro filmes de kaiju, porque nos filmes de kaiju também tem desastre, e nos filmes de desastre só tem desastre, não tem kaiju. Mas recomendo. É pra dar nota? Você que sabe. Não vou dar não. Falando em nota, vamos pra ele agora, que é nota 10, Sr. Looper. Como já abordamos aqui, ele é muito longo, sem necessidade, mas quando a gente
quando aparece que a gente quer ver mesmo, ele recompensa demais. Eu ainda quero ver ele aí em 4K, que nem o senhor Diego Ramiro contou, né? Porque a destruição de Tóquio ali, aquela primeira que aparece, é a cereja do bolo do filme, quando ele vira ali um mar de fogo. É muito bonito, e mesmo aqui na qualidade baixa que eu consegui ver, né? Mais uma pena que são poucas cenas assim, né? Depois dessa a gente só vê uns terremotos que destroem umas paisagens genéricas lá, mas todos trabalhos muito bem feitos. A direção também tá bem bacana, ela é muito bonita, tem ali uma tomada de paisagem que é muito bacana, as cenas, só com os personagens conversando ali, elas não caem de intensidade, mesmo com aquele lenga todo e tal, mas são muito bem dirigidos, graças ao comprometimento aí do elenco e tal. Eu recomendo ali, pra quem curte um filme de catástrofe, mas assim, vai preparado, porque ele não é dinâmico. Esse é o pecado dele, é não ser dinâmico. Ele mostra todo aquele peso de um povo, uma cultura tá sendo destruída, afundando no mar e se perdendo, e o povo refugiado, como é que vai ser e tal. Tem essa carga dramática muito forte, mas ele podia ser pouquinho mais trabalhado. Então, eu recomendo ali, mas para quem tiver um tempinho bem considerável para poder conseguir assimilar e absorver. Deixando aqui já meu jabazinho, Almatoku, sigam lá no Instagram, vocês já estão careca de saber, né? Instagram, Blue Sky, Twitter e minhas postagenzinhas também, colaborações lá no site do tokusatsu.com.br. É isso. Boa. Continuando, então, vamos com ele, falando em preparo, falando em alma de Tokusatsu também, vamos com ele, Sr. Jin. Cara, eu não vou me estender muito não, mas assim, eu sou suspeito pra falar desse filme. Recomendo, quem se interessou aí pelo cast, procura a gente pra saber como ter acesso, né? E também tirar suas conclusões, né? Porque tem filmes que eu não gosto que eu recomendo, porque de repente a minha opinião pode ser diferente da sua. Não vou pegar e falar, eu assisti o filme, é uma porcaria. E de repente eu mostro lá o filme pro Senna, o Senna vai lá, gosta, e aí é a visão dele. Mas eu sou muito suspeito pra falar disso, meu. Eu posso resumir que é um trabalho do Fujioka sem ser aquele tokusatsu tradicional que a gente costuma ver de herói de borracha e monstro de borracha, como foi falado também em Esper, né? É uma outra faceta do ator e vamos dizer assim que é uma situação real, né? Essa questão dos desastres. Tanto é que até o cartaz do filme daqui, né, tem essa indicação, né, que acho que foi acompanhado por geólogos, uma coisa assim, na época. Então, é perfeito. Bom, eu vou falar por mim, deixa o final sempre pro Gil aí, né. É engraçado que no começo o Gil falou começo não, mais ou menos na metade, né, sobre lembrar o Godzilla e algumas coisas. O meio do filme, assim, me lembrou muito o Godzilla Minus One, né, porque o Godzilla Minus One toca naquele assunto sobre quando teve o incêndio em Tóquio, né? Lá em 42, durante a Segunda Guerra, né? Que os Estados Unidos aproveitou que as casas em Tóquio, a maioria não é alvenaria, passou e bombardeou tudo, né? E o governo meio que abandonou as pessoas lá, né? O Minus One dá uma criticada ali. E uma parte do filme me lembrou isso, principalmente por causa das pessoas carbonizadas, né? Quando mostra, né? Porque se você pesquisar sobre esse incêndio, tem uma foto horrível, né? Aí das que as pessoas sofreram e tal. Fiquei até pensando se não era meio que uma referência, né? Uma referência, talvez, uma lembrança dessa história do Japão, né? Eu recomendo o filme. Eu queria ter visto essa versão americana que é mais curta, né? Eu acabei vendo picado, né? Assiste um pouquinho, assiste de novo. E como o One Looper mesmo falou aí, ele é muito lento. Tem cena assim, sei lá, tem uma cena que o primeiro-ministro tá chegando em casa e é 2 minutos pra ele entrar dentro de casa, sabe? Andando devagarinho, sabe? Tem umas cenas assim que realmente não precisava disso tudo. Mas falando de algo que a gente precisa muito do Sr. Gilzão. E você, Gil? Gil? Pô, eu acabei falando, né, muito... eu gastei algumas bacanas das minhas considerações, né? Mas assim, é super interessante, assim, apesar de ter 3 versões aí, né? E a gente teve essa versão original, que é a maior, e ela ser cansativa, eu aconselho vocês a verem a versão original, porque o mais legal desse filme em si é realmente ver como tava o cinema japonês, ver a produção, ver a parte tokusatsu da coisa, do que é o drama, do que a história aqui, né, cara, do que tá, mesmo tendo um puta
plot, né, cara? Pô, é um drama de desastre, mostra um país prestes a afundar no oceano, mostra pessoas, o país começando a sofrer um monte de impacto, né, cara? O governo tentando salvar a sua população. Tem um monte de terremotos, tsunami rolando, um amor, né, um casal sendo separado, mas, cara, o mais importante do filme, assim, não é mas, assim, o mais importante pra mim no filme é a mensagem, né? Além de, claro, de ver os efeitos especiais, de ver os efeitos práticos, como as maquetes e tal, né? Todo esse trabalho legal. Mas é aquele negócio, é um filme que ele acaba sendo mais do que um filme catástrofe, né? Ele é como eu posso explicar? Ele é uma obra que reflete, como eu citei, né? Toda aquela questão de identidade nacional, aquele medo coletivo, aquele dilema entre sobrevivência, resignação, resiliência, sabe? A mensagem é mais ampla. Por isso que eu senti falta de algumas coisas. Eu senti falta do desespero, né? Parecia que tá tudo tranquilo, né? Até a gente já fez um filme aqui, que a gente também citou fizemos uma crítica um pouco parecida até, né? Que engano foi o Goraf. Então, apesar de ser um filme desastre, um filme que, né, mostra o Japão prestes a afundar, né, o bate-papo e a informativa, né, cara, dos geólogos e tal, né, sobre o arquipélago, o governo tentando, né, se esforçar para salvar o máximo de pessoas possíveis, né, terremotos e tsunamis, engolindo as pessoas, matando pessoas, e um amor sendo separado. Cara, ele é um que tem 3 versões, mas eu acho que vale a pena ver a versão mais longa, a versão original como nós, que você acaba aproveitando uma parte muito boa do filme, que é o tokusatsu da coisa, são as maquetes, que são essas cenas maiores, assim, eu acho maneiro, também mostra que era o cinema na época. O que eu fico chateado é que o filme, pra mim, ele tem uma história que ele te apresenta um filme muito mais amplo do que um filme só de catástrofe, sabe, cara? Ele é um filme que mostra, o que eu já comentei no cast, mensagens sobre identidade nacional, medo coletivo, sabe? Muitos dilemas entre sobrevivência, resignação, resiliência, sabe, cara, o desespero de um amor separado, sabe? Ele é um filme que influenciou, de certa forma, a cultura pop japonesa pelo sucesso, e olha quantas coisas tiveram depois. Os desastres naturais, a gente teve algumas épocas, a cultura pop flou de produção, né? A gente teve os anos 70, depois a gente foi ter 2000, 2012, né, mais ou menos, tem um monte de filme também de meteoro chegando, né, cara, mundo acabando, mas tem também essa discussão política sobre imigração, né? Essa parte de política internacional, que nesse filme não é tão profunda como em outros baseados nesse livro, mas ele vale mais pela ideia, ele vale mais pela época, ele vale mais pela experiência, o entretenimento que ele gera, tudo mais a ver com entender sobre o que gira em torno do filme, do que se entreter com a história, né? Porque eu acho a forma como ele foi filmado, a forma como ele foi autorizado, muito rasa, sabe? Muito, assim, falta profundidade aí nesse Japão debaixo d'água, sacou? Nossa. Se o Japão ficou debaixo da água, dá pra você andar com a água tá na canela, velho. Pô, é basicamente isso. Um abraço aí pro pessoal apenas. E vamos torcer pra vir mais dessas pérolas obscuras aí que a gente gosta tanto de ver, e também torcemos pra que vocês gostem tanto de ouvir e buscar conhecer mais essas obras aí fora desse escopo de séries que a gente tá acostumado. Cara, e a história aqui no Brasil que passa por situações de inundação, isso não acontece em São Paulo, toda hora acontece assim, mesmo sendo por um desastre diferente aqui, né, da natureza, a gente já viu como é que é o desespero, o lugar sendo invadido pela água. E é isso. Se quiser contar pra gente o que você achou do TokuCast, o que você acha da obra, caso você já conheça, conta aí nos comentários do nosso Spotify. E nos inundem com seus comentários, só piada bisa, né? Muito obrigado por nos ouvirem até aqui e fique com a gente. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.